Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu, sejam todos bem-vindos. E esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse, e aqui é uma exegese racional, aqui não tem conjecturas lúdicas, não tem sofismas, embustes, não tem achismos de propriedade, aqui não tem especulações, aqui não tem nada disso. É aquilo que São João escreveu e pronto. Tá? Nada além do que São João escreveu dentro do próprio livro do Apocalipse. E hoje eu quero falar novamente sobre o termo terra. Por que eu irei falar novamente sobre o termo terra? Porque naquela entrevista que eu fiz com o professor Carlos Noguet, quem não assistiu a entrevista, por favor assista, tá? Tá aqui no meu canal, entrevista com o professor Carlos Noguet. Ele está escrevendo um livro a respeito do Apocalipse e ele, segundo ele, né, o termo terra dentro das escrituras significa planeta Terra. Eu discordo totalmente disso. Claro que na entrevista eu não quis fazer um debate, eu estava apenas entrevistando o professor Carlos Noguet, não estava debatendo com ele. Mas eu achei, né, por bem fazer um vídeo explicando melhor a respeito do termo terra. Hoje, no português, no inglês, em vários idiomas, o termo terra significa planeta Terra também. Tá? Você pode usar este termo terra, tá? como planeta que habitamos. Mas hoje, na época de Cristo, esse termo terra que provém, né, do grego ges e também, né, arats no hebraico. Prestem atenção. Esse termo terra que você encontra nas escrituras provém do termo arats do hebraico, tá? Arats do hebraico e o termo ges no grego. Esse termo, tanto no hebraico como no grego, tem o mesmo significado, tá? E não é planeta Terra. Por que não é planeta Terra? Porque na época de Cristo, os hebreus, principalmente os hebreus, as outras culturas também, mas principalmente os hebreus, porque estamos falando do Apocalipse. O Apocalipse é um livro que foi escrito por um hebreu. Naquela época, eles não tinham conhecimento do que era um planeta Terra. Entenda, eles tinham conhecimento do Sol, da Lua, das estrelas, da forma deles, tá? Mas eles não tinham conhecimento de que eles habitavam um planeta. Não adianta, mas não sei quem lá, não sei se foi Platão, Aristóteles, não sei, ele já tinha conhecimento de que a Terra era redonda. Não, tinha alguns estudos, mas não tinha total conhecimento de que a Terra era redonda. E mesmo que tivesse, tá? Para os hebreus, prestem atenção, para os hebreus, a Terra era plana, tá? Isso não, eu não estou aqui defendendo, né, essa coisa aí da Terra plana, tá? Eu não acredito nisso, mas para os hebreus na época de Cristo, a Terra era plana, eles acreditavam nisso. A Terra era plana, tinha um firmamento, né, em cima, as estrelas nesse firmamento e o Sol e a Lua que, né, eles giravam ali em torno da Terra. Esse era o entendimento dos hebreus na época de Cristo, tá? E não era um planeta. Você não vê isso dentro das escrituras, o planeta Terra. Você não encontra isso, tá? E você encontra nas escrituras o termo mundo e o termo terra. Então dá para perceber aí que são coisas diferentes, tá? O mundo, para os hebreus, principalmente para os hebreus, eu não vou aqui ficar falando das outras culturas, tá? Eu estou falando dos hebreus. O mundo era o cosmos, tá? No hebraico, no grego, né, era o cosmos, e no hebraico era o tebel. Tem o mesmo significado que era o horizonte. Hoje o cosmos é traduzido como universo. Tudo aquilo que você consegue enxergar no horizonte, tá bom? Para os hebreus era o quê? Né? Eles acreditavam ali na Terra plana, e o que estava no horizonte era o mundo, o mar, o céu, né? Mar e céu e a terra. Então são elementos, prestem atenção, gente,
elemento terra, elemento céu, ar e elemento mar, água. Isso era o cosmos ou Tebel, que, né, a palavra hebraica tem o mesmo significado. Então, mundo para os hebreus era o cosmos ou Tebel, tá? Cosmos no grego, Tebel no hebraico. E terra, de território, eu vou explicar exatamente por que surgiu o termo terra, de território, tá? Esse termo era o ges no grego, e o aratz no hebraico, tá bom? E o que acontece, gente? A gente não pode misturar as coisas, porque hoje a gente tem um outro entendimento. No português, terra também é planeta Terra, também é território, tá? A terra, né, a terra de Santa Cruz, entendeu? Também é território, mas hoje a gente pode usar esse termo para o planeta, porque nós temos o conhecimento do planeta e o planeta foi adotado com esse nome de Terra, mas isso aconteceu na era medieval, isso não aconteceu na época de Cristo, tá? E por mais que, né, que lá na cultura grega os gregos tivessem conhecimento de que a Terra era redonda, o planeta era redondo, isso não muda nada a definição do termo. Continuava sendo cosmos para o mundo, seja ele redondo ou quadrado, e o Yugés para territórios ou, prestem atenção, ou a terra seca. O elemento, entenda, gente. Os hebreus, principalmente os hebreus, eles trabalhavam com a ideia dos elementos. Então, esse termo, para os hebreus, principalmente, esse termo ges, né, e aratz, esse termo tinha o significado principalmente de terra seca. Terra, elemento, aquilo que você pegava na mão, e também, né, a terra de plantio, que você plantava, cultivava na terra. Isso era o ges, tá? E daí surgem os territórios. Eu vou explicar mais adiante, tá? Antes de mais nada, peço para vocês, mais uma vez, se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos, faça todo o combo. É muito importante, só assim você pode ajudar o meu canal e os demais canais católicos na plataforma do YouTube. Eu estou precisando comprar urgentemente uma, né, não sei se uma webcam nova, uma câmera nova, que o meu celular já não está dando mais, gente. O meu celular já está ultrapassado e dá para ver aqui que eu fico aqui tremendo aqui, né? Ou dá aquela paralisada de vez em quando. Vou ter que comprar uma câmera nova, tá? Então se inscreva no canal, gente, por favor, dá aquele like maroto aí, dá essa moral pro canal e os demais canais católicos também. Agora, se você quiser contribuir financeiramente com o canal, o link do meu apoia-se está aqui na descrição do vídeo, tá? Eu agradeço de coração mesmo. Se você tiver dificuldades aí com o apoia-se, tem a opção do PayPal e também do clube de membros do canal. E aqui do lado, gente, tem o QR Code com o Pix. Mira o celular e faz uma doação única. Aí você não tem compromisso nenhum com o canal, só faz uma doação lá, sei lá, de 200 mil reais. Olha que legal, hein? 200 mil reais. Tô brincando, gente. Tá? Aqui o Pix é uma doação de 5 reais apenas, tá? Você vai lá, mira o celular, faz uma doação de 5 reais pro canal e ajuda bastante, tá bom? E as minhas redes sociais, né? Tem o meu perfil no Facebook, tem a minha página lá no Facebook, tem o Twitter, o Instagram, tem o meu novo blog, o link tá tudo aqui na descrição do vídeo. Então vamos começar a entender, né, a origem do termo Arasta. Não é Areste, tá, gente? Eu acabo falando isso, mas não é. É Aratz, o termo no hebraico, tá? E o termo ges no grego, ou ges, que significa terra, tá? E eu vou mostrar aqui que não tem nada a ver com o planeta Terra, com o mundo, tá? Eles usavam outros termos para definir o que era mundo em cada cultura, tá? É lógico, para os hebreus o mundo era uma coisa, para os gregos o mundo era outra, para os romanos também, assim por diante. Deixa eu mudar a cena. Tudo gira em torno aqui dos habitantes da Terra, dentro do Apocalipse. O meu objetivo aqui é o Apocalipse, tá, gente? Eu não estou aqui fazendo teologia em cima de um outro tema, que é Apocalipse. Prestem atenção, já no início aqui, como que
era diferenciado para os hebreus o termo terra de nações, povos e línguas. Neste versículo aqui do Apocalipse, deixa eu colocar aqui para cima aqui, no Apocalipse 14, versículo 6, diz assim: vi então outro anjo que voava pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra. Aí já vem a ideia. No dicionário de português, terra é planeta Terra. Então, para todo mundo. O mundo inteiro. Não, porque ele diferencia aqui, olha só. Aos habitantes da terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Peraí. Se o termo terra significa planeta Terra, então não tem o porquê, né? O versículo aqui, o texto, continuar citando nação, tribo, língua e povo. Porque seria todo o planeta, já está tudo dentro desse termo. Por que o versículo faz essa diferença? Terra, tá? O meu cabelo tá feio pra caramba, meu. Não sei como eu cortei o cabelo desse jeito, olha. E espero que o meu vizinho aqui de cima permita que eu faça o vídeo. Voltando aqui, né, para o texto. Ele faz essa diferença porque habitantes da terra, gente, esse termo, habitantes da terra, tem um significado dentro da cultura hebraica. Tá? Os habitantes da terra. E se diferencia das nações, povos e línguas, outras nações, outros povos, tribos, línguas, tá? Se diferencia porque esse termo habitantes da terra se referia apenas às 12 tribos de Israel. Então quando você vê esse termo terra, terra, dentro das escrituras, eu já falei isso várias vezes, tá? Eu não quis entrar num debate com o professor Carlos Nogueira sobre isso. Se um dia eu puder, eu quero fazer um vídeo com ele apenas sobre o termo terra. Tá? Eu tenho certeza que ele vai entender. Né? Ele realmente, ele não... no vídeo, né? Ele se mostrou um pouco assim... Como eu posso falar? Não quero usar um termo que agrida o professor, né? Mas com falta de entendimento no assunto. Quando eu citei o termo guesa, o termo terra ali e tal, ele mostrou uma falta de conhecimento. Por isso que eu queria fazer esse vídeo. Se tudo der certo, eu vou trazer o professor novamente aqui. Eu vou mostrar para ele, né, exatamente isso aqui que eu estou explicando nesse vídeo. Então aqui, gente, o termo terra, geralmente ele aparece ou o termo terra sozinho, e é em cima disso que eu vou trabalhar, né, esse vídeo, ou se não, o termo terra está se referindo a um território, uma nação. Por exemplo, quando fala terra dos caldeus. Tem textos na Bíblia que o autor diz, ó, terra dos caldeus. Então está se referindo àquele território dos caldeus. A terra da Babilônia, são os babilônicos, tá? E assim por diante. Agora, quando esse termo terra aparece sozinho, não tem definição qual é o território, significa as 12 tribos de Israel, tá? Mas como começou tudo isso daí? Lembrando, por isso que o texto aqui no Apocalipse faz essa diferença. Ó, os habitantes da terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Tá? Então, enfim, primeiro aos habitantes da terra. Por que fala assim? Ó, primeiro aos habitantes da terra. Por que está aqui primeiro os habitantes da terra? Porque Jesus Cristo, ele mesmo diz que o evangelho ele veio anunciar o evangelho primeiramente para a casa de Israel. Então, primeiramente, o evangelho foi anunciado aos habitantes da terra, das 12 tribos, tá? E como inicia tudo isso, né? Como que começa toda essa questão aí do termo terra? Começa lá em Gênesis. Prestem atenção no texto de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aí o cabra fala assim para mim, olha aí, ó, o planeta Terra. Não. O texto não está se referindo ao planeta Terra, e sim a elementos. Céu, e aí pode colocar o ar junto, né? Os elementos céu, terra, e depois ele traz um novo elemento,
que é o mar, a água, né? E prestem atenção que aqui é a criação. E não só do que a gente entende hoje como planeta Terra, e para os hebreus era o mundo, o universo, né? Mas para aquilo que nós entendemos hoje como universo, que é o planeta, o Sol, as estrelas, então a criação de tudo isso daqui. E aí começa ali, no princípio Deus criou o céu e a terra estava informe e vazia, então criou ali o quê? Criou o céu, a terra, elemento, tá gente? Elemento, terra, e o texto vai dizer isso. E aí diz assim, as trevas cobriam o abismo, e por isso que eu digo que os hebreus eles acreditavam na terra plana, porque abaixo da terra tinha um abismo, né? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha os elementos, terra, céu e água. Sempre os hebreus irão trabalhar com os elementos, céu, terra e água. E aí ele diz assim, Deus disse, né? Faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia, e Deus disse, faça-se um firmamento entre as águas, né? E separe ele uma das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento, que é aquilo mesmo que os terraplanistas aí, né, eles acreditam, né, naquele, esqueço o nome, daquele negócio que fica em cima da terra para eles, assim, né, cobrindo. O firmamento de céu. Para Deus fez o firmamento que é o céu, tá? E sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia e Deus disse que as águas que estão debaixo dos céus se ajuntem no mesmo lugar. Então as águas se ajuntaram no mesmo lugar e aí você vai entender o que eu vou explicar aqui, tá? Eu nunca expliquei dessa forma, por isso que eu estou voltando novamente a esse assunto. Então as águas que estão debaixo dos céus se ajuntaram no mesmo lugar e aparece o elemento árido, pronto. Aqui nasce exatamente o significado do termo terra. O termo arates, né? Arates no hebraico, o termo ges no grego, tá? O elemento árido. Entenda, elemento árido, a terra que você pega na mão, aquilo é o arat e o termo ges. Então Deus fez o firmamento, preste atenção, Deus fez o firmamento acima do mar, das águas, e outro debaixo das águas. Acima é o céu e abaixo, né, o que nós temos como terra, que é o elemento árido. E então o mar se juntou tudo num lugar só e apareceu e descobriu o elemento árido que era a terra, tá? Que é o elemento, tá aqui. E assim se fez. Deus chamou ao elemento árido de terra. Pronto, tá aí o significado. Terra é o elemento árido. Então você tem o elemento mar, que é a água, um outro elemento é o céu, que é um outro elemento, tá? Na visão dos hebreus. E ao juntamento das águas, mar, né? Continuando o texto. E Deus viu que isso era bom. Preste atenção que então nasce o objetivo do elemento árido, da terra, que é o plantio. Esse é o objetivo. Daí então que vai nascer os territórios, tá? Lá no mesmo capítulo do livro de Gênesis diz assim: Deus disse: produza a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, o fruto contém a sua semente. E assim foi feito. Então, quando o mar, né, se junta tudo num local só, e aí aparece o elemento árido, que é a terra, aí tem esse objetivo, que o nascimento das árvores,
de tudo que se planta, tá bom? E aí a gente tem uma coisa que não é lógico que não tem na Bíblia isso, mas a gente consegue entender. E aí eu vou entrar um pouco na ciência, eu não sou especialista no assunto, que é a Pangeia. O que é a Pangeia? Existia um continente só, gente, no início. E aí tem a controvérsia, tem gente que acredita, não acredita nisso, mas é a realidade, tá? Pelo menos é o que tudo que eu já estudei é o que aconteceu. Então, quando o mar, né, se juntou tudo a água, né, se juntou tudo no local, veio que a Terra, apareceu que os cientistas chamam de Pangeia, tá? É um continente, existia um continente só. Então, quando lá no livro de Gênesis você vê o termo terra aparecendo, é porque só existia um território mesmo, era uma coisa só, não existiam as nações naquela época, não existiam os povos, as línguas, tá? Isso veio depois com a Torre de Babel, veio depois depois do dilúvio, principalmente, tá? E como começou os continentes? Foi por causa das placas tectônicas. E na Bíblia a gente pode até entender isso como dilúvio, que também foi uma catástrofe, né? Que acabou modificando muito, muito, muito o que é o planeta hoje. Mas, enfim, na ciência se explica que as placas foram, né, se separando e formando os continentes. Então aqui você tem, né, você vai conseguir entender aqui que você tem aqui o continente americano, estava junto com, né, o continente africano ali, enfim, todos os continentes fazendo parte de um só. E depois aquilo foi se separando e formando os continentes, tá? Então, mas na época ali da criação existiu o que? A Pangeia. E não tinha essa diferença de línguas, nações, não tinha nada disso. Então era um território só. Um território só, era uma terra só. Uma terra, não tinha as terras no plural. Tinha um território só. Você vai encontrar ali a questão da cidade, talvez a primeira cidade, né, na história da humanidade, que é a cidade de Caim. Mas ninguém menciona qual é essa cidade, como foi formada essa cidade. Foi porque Caim foi expulso do meio ali dos homens, e aí diz que ele formou uma cidade. Foi a primeira vez que apareceu esse nome, cidade, na Bíblia Sagrada. Mas fora isso, gente, não tinha, tá? E começa a aparecer o quê? Até o dilúvio, a gente tem isso daqui, a Pangeia. Até o dilúvio era apenas um território só, um território grandão, a terra árida e a população crescendo, né, e usando essa terra árida para o plantio. E então, até esse momento, o termo Arates, né, ou Ges no grego, que aí o grego vem depois, claro, significa apenas uma terra de plantio. Terra de plantio, né? O elemento árido, terra de plantio. Depois do dilúvio, aí entra a questão do dilúvio. Depois do dilúvio começa a se formar as nações, os povos, as línguas, com a Torre de Babel. Depois veio a Torre de Babel e forma as línguas. E esse termo terra é interessante porque começa a surgir o território, terra de território. E é muito por causa também do plantio, porque os povos foram se separando, né? Aí você tem aquela alusão aos filhos de Noé, o Jefter, Cã e Sem, cada um deu origem, né, a um continente, a um povo, algo nesse sentido. E aí foi se formando, depois do dilúvio, foi se formando os territórios. E aí vem a terra dos caldeus, a terra dos egípcios, a terra não sei de quem. Aí vem as terras, no plural. E nada como o planeta Terra, tá, gente? Vem como terras e territórios. E o plantio começou a dar origem aos territórios, porque geralmente os povos cercavam aquela área de plantio para eles. Então eles cercavam ali porque, né, eles conseguiam plantar ali. Ali foi dando origem aos territórios. Olha, uma coisa vai ligando a outra, né? Então aí começou a aparecer as terras, tá bom? E isso vai se estender até o Êxodo, porque aí no Êxodo, né, aí já tem vários territórios, várias terras, e aí o Êxodo, você vê o termo terra
pela primeira vez sendo usada para as 12 tribos de Israel. Aí você vê Josué entrando ali em Canaã, passando, né, fazendo aquela limpeza étnica, que eu não concordo, tá na Bíblia, gente, eu não concordo com aquilo, tá? Então você presta atenção aí, o nosso amigo rabino aí, o Rabino Ventura, outros rabinos aí também, que fica criticando a Igreja Católica por causa de Inquisição, tá? Eu não concordo, por exemplo, com Josué fazendo limpeza étnica em Canaã. Eu não concordo com isso, tá bom? Ah, mas foi Deus que mandou? E aí? Foi limpeza étnica, tá bom? E aí, o texto usa o termo Arat e o termo Ges exatamente separado de outros territórios, usa o termo apenas para as 12 tribos de Israel, dizendo exatamente assim: Josué conquistou toda a terra e dividiu entre, né, as 12 tribos de Israel. Toda a terra é todo o planeta? Não. Toda a terra que ele tinha conquistado. É uma questão de conquista. Toda a terra que ele conquistou se tornou a terra das 12 tribos de Israel. E aí tem, né, aquela diferença das outras terras, que aí tinha a terra dos caldeus, que também... Aí vem a questão da conquista, né? Os caldeus conquistaram aquela terra, né? Os egípcios conquistaram aquela outra terra. Então vem a questão da conquista. Por isso que eu digo, quando você vê esse termo terra aparecer nas escrituras sozinho, sem ter ali a terra dos caldeus, terra do, sei lá, dos jebuseus, várias outras, né, outros povos ali, dos filisteus, quando vê o termo terra sozinho, é exatamente as 12 tribos de Israel, tá? E aí passou a Pangeia, tá, gente? Aí eu, pelo menos creio eu, que os continentes já se formaram, tá? Isso aí a gente tá falando de vários séculos, milênios que se passaram, tá? Vamos voltar para o Apocalipse, porque aí o professor Carlos Nogueira até falou assim, não, mas na época do Apocalipse, na época de Cristo, os hebreus também tinham conhecimento, já que a Terra era redonda. Não tinham, tá? Os gregos, eles também não tinham esse conhecimento. Existia, sim, alguns estudos, mas não tinha esse conhecimento de planeta que se chamava Terra, tá? E prestem atenção aqui, que eu vou provar no Apocalipse que continuava a mesma cultura, o mesmo entendimento a respeito do termo Terra. No Apocalipse fala sobre a tribulação, a aflição que iria vir ao mundo para provar apenas os habitantes da terra. Olha aqui, ó. Porque guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da provação que está para sobrevir ao mundo inteiro. E esse mundo inteiro é só o Império Romano, tá, gente? É o oicumenê do Império Romano. E diz assim, ó, para provar os habitantes da Terra, os habitantes do planeta inteiro? Não, vamos voltar lá no texto do próprio Apocalipse, onde diz aqui, olha, que o Evangelho seria anunciado aos habitantes da Terra e a toda nação, tribo, língua, povo, ou seja, então está diferenciando uma coisa da outra. Então, habitantes da Terra não faz parte do mundo todo, é apenas um grupo de pessoas, né? E aqui um hebreu que está escrevendo, claramente ele estava se referindo aos seus compatriotas, né? E aqui diz apenas que a provação que iria vir, não a aflição, a tribulação que iria vir ao mundo iria provar apenas os habitantes da terra. Mas quem são esses habitantes da terra? O próprio Apocalipse diz, ele fala assim, ó, e clamavam em alta voz. Primeiramente, gente, o texto que eu li aqui está no Apocalipse 3:10, tá? Agora eu vou para o Apocalipse 6:10. Por quê? Em 10 minutos você mata um protestante futurístico, tá? Tudo com a questão do terra aqui, ó. Quem são os habitantes da terra? Os habitantes da terra que foram castigados, tá? Prestem atenção. Os habitantes da terra, eles foram castigados por causa do sangue dos mártires. E essa terra é exatamente a terra que foi condenada. A Babilônia foi condenada pelo sangue dos mártires. Então, Babilônia e habitantes da terra é a mesma coisa, tá? E aí diz aqui, ó, e clamavam em alta voz, lá no Apocalipse 6:10, né?
dizendo: até quando tu, que é o Senhor, né, o Santo verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Até aqui, beleza, você pode, sem o conhecimento do que eu já falei lá do livro de Gênesis, tudo, pode falar, pô, parece que é o planeta Terra. Não, não é o planeta Terra. Porque os resgatados da Terra são os que foram resgatados das 12 tribos de Israel. Prestem atenção aqui, olha. Desculpa, gente, olha, tá difícil aqui a questão da minha garganta, né? Como sempre. Lá no Apocalipse 7,14. Depois disso, vi 4 anjos que se conservavam em pé nos 4 cantos da terra. Olha, de novo aparece o termo terra aqui. E sempre o mesmo termo ges, grego ges, que no hebraico é arates, tá bom? E esse anjo se conservava ali, né, de pé, entre os 4 cantos da terra, tá? É um território, não é o planeta Terra, é os 4 cantos de um território. E aí ele diz assim, ó, vi outro anjo subir do oriente, trazia o selo de Deus vivo, e pôs-se a clamar com voz retumbante aos 4 anjos, aos quais foram dado danificar a terra e o mar. Aí já vem terra e mar, elemento, tá, gente? Aí é a terra, elemento árido, e o mar. E diz assim, ó, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalados os servos de nosso Deus em suas frontes. Ouvi então o número dos assinalados, 144.000 assinalados de toda a tribo dos filhos de Israel. Então não era para acontecer nada daquela aflição, daquela provação ou tribulação, sem que fosse antes assinalados, né, os servos de Deus, mas os servos de Deus apenas das 12 tribos de Israel. E agora eu vou mostrar para vocês que o termo terra continua sendo designado no Novo Testamento apenas para as 12 tribos de Israel, no mesmo livro do Apocalipse, agora no capítulo 14, citando praticamente o mesmo texto do Apocalipse 7. São João diz agora que não são os 144.000, não são os servos das 12 tribos de Israel, mas foram os resgatados, os que foram... Desculpa, gente, tá difícil aqui, né? Os que foram, né, resgatados da terra. Os que foram resgatados da terra. Foram retirados da terra. Porque aquela terra iria passar por um castigo. E antes eles foram assinalados, foram resgatados. Prestem atenção aqui, ó. Apocalipse 14, versículos do 1 ao 3. E vi ainda, o cordeiro estava de pé no monte Sião, ou seja, Israel. E perto dele 144.000 pessoas que traziam escritos na fronte o nome dele e o nome do seu pai. Ou seja, os 144.000 que foram assinalados das tribos de Israel. São os mesmos aqui, não são outros 144.000. E aí diz assim, ó, cantavam como que um cântico novo, né, diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos. Ninguém podia aprender este cântico a não ser aqueles 144.000 que foram resgatados da terra. A única coisa que muda desse texto para esse texto é que aqui ele usa o termo Israel e aqui ele usa o termo terra, o termo ges e o termo, né, arates no hebraico. Em 10 minutos você mata isso, em 10 minutos você acaba com um protestante futurístico usando apenas esses 2 textos aqui, olha. Mostrando que as 12 tribos de Israel, ou, né, as tribos de Israel representam o quê? Os resgatados da terra. Porque eles foram resgatados da terra? Porque simplesmente essa terra iria passar por uma aflição, né? Os habitantes dessa terra iriam passar por uma aflição, uma tribulação e uma provação. Prestem atenção, gente, tudo começa aqui no livro de Gênesis, mostrando ali
o significado do termo terra. Para os hebreus, tá, gente? Aqui o meu objetivo é mostrar, né, o termo terra, o significado para os hebreus, porque o livro foi escrito por um hebreu, o Apocalipse foi escrito por um hebreu, e é claro que ele inseriu este livro dentro da cultura hebraica. Claro, ele não iria inserir este livro numa cultura que ele não conhecia, ou que não fazia parte, né, daquilo que ele acreditava. Então, faz parte da cultura hebraica. E tudo começa aqui, olha, no livro de Gênesis, mostrando claramente que terra, esse termo significa, né, elemento árido e elemento de plantio, terra de plantio. Futuramente a terra de plantio dá origem aos territórios, né? Depois do dilúvio isso. Antes do dilúvio a gente só tem ali conhecimento de uma cidade, que é a cidade de Caim, que a Bíblia não menciona muito bem o que significa isso. Mas depois do dilúvio vem o quê? O aparecimento dos territórios. E aí continua o elemento árido, dando origem agora aos territórios, a terra de plantio. Geralmente era cercado aquela terra de plantio para um povo, tá? Por isso que tem esse termo, terra de território. Mas nunca para um planeta. Geralmente é um território habitado específico, tá? Antes do dilúvio existia apenas o que? A Pangeia, esse território único, tá? E depois foram se formando, né, os territórios. E aí aparece o que? O território de Israel. Depois da conquista de Josué aparece o território de Israel. E aí o termo terra é a minha terra, a terra do Brasil. Eu sou da terra do Brasil. Então o autor menciona que a terra, quando aparece o termo terra sozinho, significa o quê? As 12 tribos de Israel. Tá? Tanto que no próprio Apocalipse, o próprio autor diz isso, ó, né? Que os assinalados das 12 tribos de Israel foram o quê? Os resgatados da terra. E aí eu pergunto, né? Não só o professor Carlos Noguet, mas qualquer católico que continue pregando o Apocalipse futurístico, e você protestante, deixa eu mudar de cena aqui. Você ainda vai continuar pregando esse absurdo que na época de Jesus Cristo todo mundo já conhecia o planeta, que o planeta já tinha, né, noção de que nós aqui, ou eles, né, eles habitavam um planeta redondo e esse planeta era chamado Terra. Você vai continuar pregando esta mentira. Isso é uma mentira, tá? Você vai continuar pregando esta mentira? Fica a critério de vocês. Eu falo a verdade, tá? E eu não coloco nada no Apocalipse, nem tiro. Não tem achismos de propriedade aqui. O que eu estou colocando é exegese. O que eu fiz aqui é exegese. Exegese racional. Aqui não tem santo tal, aqui não tem rabino não sei da onde, aqui não tem nada disso, tá? Se o santo tal rabino não sei de onde falou uma coisa que não entra na exegese, que é um achismo de propriedade, isso para mim é mentira, tá bom? Paz e bem a todos. Nossa, tá difícil aqui. Gente, aqui em Curitiba tá uma secura que vocês não imaginam. Não chove. Minha garganta fica aqui, olha, seca, seca, seca. Tomo refrigerante o dia todo. Mesmo assim fica seca, tá? Então, paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.